que está vendo o Paulo, eu agradeço. Aham. Eu não te vejo, Paulo, mas tudo bem, estou te ouvindo, Ah, a gente segue já... em frente, né? Então, bora lá, então. Então, bora lá. Vamos lá, gente querida. Nossa, Muito bom. É uma alegria imensa estarmos juntos novamente, Ana, com você, com os nossos queridos telespectadores, ouvintes e afins, né? Para mais um bate-papo gostoso. Hoje é um tema bastante complexo, né? Vamos ver até o que a gente consegue abordar sobre, né? sim, sim. Ah, com certeza. E seja muito bem-vindo, Paulo. E programa ao vivo é isso, né? A gente vai se divertindo, vai dando um jeitinho no que a Isso. gente vai fazendo. Mas olha, o pessoal está te vendo e ouvindo, só eu que não tenho esse prestígio de te Ah, ver. pois é. Mas você já me viu bastante, você já sabe como é que eu sou, né? Então tá bom. Então É isso aí. bora lá então. Olha, gente, o Paulo, ele é psicólogo clínico, especialista em família e casal, ele é palestrante, ele trabalha com terapia de grupo, faz projetos voluntários com idosos e pessoas com deficiência, realizando rodas de conversa, e ele é locutor de rádio também, tem uma vasta experiência de anos em locução de rádio, né, Paulo, que é muito bacana, que a gente já Sim. fez alguns programas juntos, você já me convidou, Aham. né? E eu vou me apresentar para quem não conhece, né? Eu sou especialista em psicologia clínica e especialista em adolescência e adulto e sou orientadora profissional, né? Quando ou adulto ou mesmo jovem não sabem direito para que área seguir ou que área quer mudar, uma mudança de carreira, eu faço toda essa assessoria, né? E hoje o nosso tema, Paulo, é diferenças entre ajuda e corresponsabilidade nas tarefas diárias, né? Bom, eu estava comentando aqui com o pessoal que eu acho que é um pouco polêmico esse tema, porque vira e mexe em consultório, eu escuto brigas de casais, brigas nos relacionamentos profissionais sobre isso, né? A divisão das tarefas, essa coisa de ajudar. O que é ajudar, né, Paulo? Ajudar é aquela situação que a gente pensa assim, quando a responsabilidade é da pessoa, por exemplo, é minha, e eu que tenho que entregar, executado esse trabalho, né? Uhum. E o outro, se eu não tiver tempo, se eu estiver doente, ou se eu tiver com alguma intercorrência, eu vou pedir auxílio para alguém me cobrir ou fazer alguma parte da tarefa. Isso é ajuda, né? Uhum. Que é muito diferente da corresponsabilidade, que é o trabalho onde ambos os lados são responsáveis, né? Uhum. O objetivo é executar aquele trabalho, né? Seja qual for, Uhum. né? Então, não é assim, é que nem antigamente, as questões familiares e que era e ainda é, viu, que eu vou até falar aqui, que eu vi uma pesquisa do IBGE, ainda é a mulher se coloca no lugar, no casal, na família, como sendo a responsável pelas tarefas domésticas, por exemplo, né? Além dela trabalhar fora, cuidar dos filhos, então ela ainda se coloca nesse lugar e a frase geralmente que eu escuto é: puxa, eu peço para o meu marido, meu filho me ajudar e eles não ajudam, né? Então, assim, tudo começa desse acordo aí, desse contrato de relação, né? É corresponsabilidade ou é ajuda, né? Porque se ela assume sozinha o trabalho dentro de casa, né? Ou mesmo dos cuidados dos filhos, então ela vai pedir ajuda para o marido ou para o filho, para uma tarefa doméstica, enfim. Mas se esse casal entende que a função é dos dois para não sobrecarregar um ou ao outro, então já é corresponsabilidade. É assumir que esse trabalho seja executado, realizado a tempo e com satisfação para ambos os lados, né? O que você acha, Paulo? Ana, é isso aí. Principalmente dentro da terapia familiar, e mesmo atendendo individualmente, né? Esse é o tema que mais emerge, né? Durante as sessões,
por conta dessas relações humanas que são tão complexas, né? E quando a gente pensa nessa questão do modelo familiar, a gente primeiro começa a passar assim, por um processo de compreender qual a história de vida de cada um, de cada membro dessa família, principalmente do casal, né? Porque cada um tem a sua história de vida, carregando na sua bagagem usos, costumes, crenças, valores, e cada ser humano é único. E como você colocou um modelo que existiu por milênios até, né? E que eu acho, de fato, que o homem tem algumas aptidões, a mulher tem algumas aptidões que são próprias, né, de cada um. E que essas aptidões se complementam. Só que me parece que algumas pessoas ficaram cristalizadas, porque o mundo tem evoluído, principalmente depois da Revolução Industrial, que a mulher começou a se inserir no mercado de trabalho, que antes o papel era bem definido, né? A mulher cuidava realmente da prole, o homem era o único responsável por cuidar das questões, né? De trazer o alimento para casa, prover a família. Só que depois que a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, contribuindo para a renda familiar de uma forma muito significativa, muitas vezes até mais do que o marido, mas isso é uma questão de equilíbrio, acho que é o menos importante o quanto cada um colabora, mas o mais com a questão financeira, né? Eu acho que o mais importante é realmente olhar para a relação familiar hoje como uma estrutura, como você bem colocou, que precisa ser compartilhada, né? Porque não dá para sobrecarregar a mulher com tantas tarefas e o sujeito ficar lá no sofazinho pedindo para a mulher trazer a cerveja dele, né? Aí tá, infelizmente a gente ainda vê isso, né? É, Então, mas aos poucos eu observo assim que o homem, até por conta das queixas da mulher, homens também mais maduros conseguem observar que a relação, os cuidados com a casa precisam ser compartilhados, que são, não dá para sobrecarregar. E outro ponto que você trouxe que eu achei muito interessante, que a gente precisa olhar, a questão da ajuda, né? Ajuda, ou quando a gente está apertado com alguma situação, a gente pede ajuda, ou alguém que está vendo a gente com algum problema, vem e nos oferece uma ajuda voluntária, né? Mas essa relação dos cuidados com a casa, ou mesmo dentro de um ambiente de trabalho, precisa ser uma relação compartilhada, né? Aí entra a questão da empatia, do respeito a si mesmo e ao próximo, o contrato na relação, o que cada um vai fazer, né? Isso são pontos que precisam ser construídos já moldando as crianças para elas aprenderem que a vida tem que ser compartilhada, que cada um tem que ter responsabilidade por si e por qualquer ambiente em que ela esteja se relacionando, né? tá. Então, acho que o modelo dos pais é super importante. É isso, enfim, vamos lá, tem muitos pontos aí para a gente tocar, né, Ana? Não, com certeza. Uhum, A educação, a cultura que a gente vive, uhum, e isso tudo já vem mudando, né, Paulo? Eu sim. vi aqui a pesquisa do IBGE de 2022, que está falando assim: a divisão das tarefas domésticas permanece, isso em 2022, tá? Para 2023, Uhum, permanece desigual mesmo entre os trabalhadores. Em média, as mulheres que trabalham dedicaram 6,8 horas a mais do que os homens que trabalham aos afazeres domésticos ou cuidado de pessoas. uhum, Ou seja, existe uma pesquisa comprovando que existe ainda esse comportamento social, né? A mulher, ela leva em média 6, 7 horas a mais trabalhando com as questões domésticas do que os homens. uhum, E isso eu diria, né, no casal homem e mulher, mas eu percebo em consultório também a questão assim, né, casais que são homossexuais, não tem um gênero em questão, sim. mas que tem sempre aquele que é o folgado da relação, Uhum, né? Sabe uhum, assim, um que assume mais que o outro. Então, sim. acho que isso é um pouco
dos valores humanos, né? sim. De como essa pessoa. É isso que você estava falando, assim, como é que essa pessoa foi educada, a cultura que ela teve, que Uhum, modelos ela teve, uhum, né? E como é necessário rever tudo isso, né? sim. Porque um casal que não consegue entender. A primeira coisa, acho que tem que estabelecer o papel de cada um, como é que vai ser estabelecido, né? Papel no sentido de, bom, eu tenho mais facilidade para fazer tal coisa, eu vou fazer Isso. isso. Você tem mais Uhum, facilidade para aquilo, você vai fazer aquilo. isso. Né? Hoje em dia, a vida pede essa parceria, né? Uhum, Porque senão vai desgastando as relações, vai sobrecarregando um, sim, cansando demais a um só, sim, né? sim. E então, é o que você estava falando, né? É importante nessa questão da corresponsabilidade para começar a empatia pelo outro e também respeito, Uhum. né? Porque vamos combinar que seria muito mais fácil eu ficar lá sentada e o outro fazendo tudo por mim, não é uma maravilha? Pois Né? é. Pois é. Todo mundo Ah, quer isso, né, Paulo? ah, Assim, oh, quer água e sombra fresca, né? Só que, é, depende, como que todo eu mesmo me incomodo demais de ver alguém fazendo uma coisa que eu poderia estar ajudando, né? É, e ficar parado, sentado, é muito desagradável, né? Isso me parece que é um abuso, né? A gente acaba exato, abusando da boa vontade do outro, né? é, é a sensação de injustiça, porque Uhum, tem que ser um trabalho justo sim. para todos, né? E eu digo mais, eu digo assim, em família, né? Não só entre o casal, mas colocar os filhos, quando esse casal tem filhos, também colocar os filhos para contribuir, né? Uhum, Cada um se responsabilizar uhum, por alguma atividade, ou ambos ter uma corresponsabilidade numa mesma atividade, mas ter aí uma empatia, um respeito, saber quando ter a iniciativa de fazer, quando o outro pode não estar bem, né? Ter essa troca, isso. essa confiança, que Uhum, você pode ter essa parceria, contar com o outro, uhum. né? Ou mesmo aquela situação de empatia, puxa, estou vendo que você, você que trabalhou demais, está muito cansado, está muito cansada, deixa que eu faço hoje isso aqui, né? Isso. Isso é uma coisa que é fundamental, né, Paulo, para. Sim. Isso aprimora a relação, né, e estreita os laços afetivos, porque veja quantas relações se desgastam, casamentos se acabam em tão pouco tempo por conta disso, por conta do comodismo de um, né, porque o outro que fica sobrecarregado não é só pelo trabalho em si, mas por aquele sentimento, a pessoa não está nem aí comigo, tá vendo que eu estou ralando aqui, sabe, é aquele sentimento de desprezo, de pouco caso, uh, de falta de relevância, sabe? Então mês passado eu atendi uma família, um casal e 3 filhos, né? E eles Uhum, apareceu essa questão de falta de colaboração, não sei o quê, né? E principalmente em um dos membros, um dos filhos, né? E aí, o rapaz lá, eu fico na minha, sabe? Não sei o quê. Aí a gente vai, né, tocando. Por que você fica na sua, né? O que está gerando isso para você? O que o seu comportamento está gerando para a sua família? Está sendo bom isso para você? Então a gente começa a fazer alguns questionamentos. Aí o cara, na sessão seguinte, ele já veio todo mudado, porque ele percebeu que o comportamento dele estava aborrecendo os pais, ele estava sendo mesquinho, ele estava sendo extremamente narcisista. Então você veja que muitas vezes isso é, passa muito pela falta de diálogo ou falta de um diálogo mais assertivo. Porque se fica só na cobrança, vem fazer isso, me ajuda com isso. Então fica aquele sentimento só de cobrança. Agora, por que fazer? Olha, eu estou precisando disso. Olha, temos que fazer isso. Temos que arrumar a casa. Né? E para perceber que aquilo vai fazer um bem para a família e inclusive para o próprio indivíduo. Né? Que a, a mulher pede para o cara, eu fiz a janta, você lava a louça, amanhã cedo eu lavo, né? A mulher fica aborrecida,
porque ela tem mania de limpeza, não sei o quê, né? Mas coisa que ele vai levar 5, 10 minutos para lavar 2 pratos, o cara deixa para amanhã, quer dizer, já vão dormir num clima desagradável. Poxa, lá, deixa tudo bonitinho, né? A esposa fica feliz, ele fica feliz, tudo. Então são pequenas coisas, às vezes, que precisam de um ajuste, né? E por conta de preguiça, de picuinha, de prepotência. Outra coisa é que a gente pode cair aqui na questão da relação de poder e controle, que tem muitos casais que às vezes tem um que tem esse ímpeto pelo poder e controle que tem sobre o outro. Pega uma pessoa que, por conta de uma história de vida, ela é mais insegura e o outro abusa disso. Então, por isso que a gente precisa trabalhar os nossos aspectos individuais, em primeiro lugar, para nos reconhecermos como seres humanos integrais, com todos os potenciais, né? Nos amando profundamente para poder amar e ser amado também de uma forma integral. Muito, que senão passa muito por isso. Eu vou me submetendo ao outro, porque eu tenho medo de perder o outro, né? E vou me sujeitando a esses comportamentos abusivos, agressivos muitas vezes. Então, vejo como tudo isso é complexo, né, Ana? Exatamente. Como é importante a pessoa se responsabilizar pelas escolhas que faz, né, das suas atitudes, né? A questão, assim, a corresponsabilidade, né, Paulo, tem tudo a ver com sentimento de amizade, de parceria, de querer doar-se para receber também. É um doar para receber, é um compartilhamento, né, de bem-estar, porque quando um faz mais que o outro, alguém vai ficar se sentindo mal, Sim. né? E, e aí vai gerar mágoas, vai dar briga, é, e é bem aquilo, né? A partir do momento que a pessoa entendeu que ela precisa se responsabilizar, né? Como nessa família que o filho não queria fazer nada, ele achava que os pais que tinham que fazer por ele. Ele não estava entendendo que, de fato, ele é um ser que age no mundo, que nós não podemos ficar só recebendo. Tem essa questão de a gente recebe, mas a gente também doa Sim. alguma coisa. É uma troca, né? É uma troca de gentilezas, é uma troca também de favores, ok, né? Mas assim, é necessário essa conscientização da responsabilização por algumas tarefas e que são as mais chatas, né? Por exemplo, dentro de casa, é uma rotina, é todo dia a mesma coisa que é chato, para muita gente é chato. Mas você colocou uma coisa que eu lembro aqui que faz muito sentido, que é a questão de quando a gente faz algo que também a gente não gosta, mas que a gente que vê que o outro fica satisfeito, se sente bem, conseguiu descansar, isso eleva a nossa autoestima. Porque a gente fala, puxa, que bacana que eu fui. Eu fui lá, resolvi uma situação, ajudei, é, fui produtiva, né? Construir alguma coisa aqui, isso faz bem para o ego da pessoa, Sim. inclusive. Melhora a autoestima. Então, assim, se responsabilizar nas execuções de tarefa vai muito mais além do que um simples, eu quero sombra e água fresca. Só ficar, não. Em consultório, eu estou vendo uma situação assim também, né? De que a mulher acaba, vai lá, faz não sei o que, o marido é mais lento, tem outro tempo. E o que que acontece? Ela vai lá, faz por ele, fala, tá vendo? Eu fiz, você não fez de novo. E aí, como é que ele se sente? Ele se sente péssimo, porque ele fala assim, puxa, eu ia lá fazer, mas eu não era no meu tempo, mas eu queria fazer, ela foi lá, fez ela muito acelerada, e não dá espaço também para ele executar e agradá-la. E ele se sente muito mal com isso. Ele fica com a baixa autoestima, assim, Sim. ele fica lá no fundo. Você vê Então, como interfere essas coisas, pois né? é, então, Ana, você trouxe um ponto que é super importante que muitas vezes nós não observamos. Aquilo que eu falei no começo, cada um tem a sua história de vida, os seus usos e costumes que trazem, mas cada um tem também a sua personalidade, o seu jeito de funcionar. Então a gente tem que respeitar isso também. Às vezes a pessoa tem boa vontade, mas ela
vai fazer a coisa do jeito que ela consegue, no tempo que ela consegue, né? Às vezes a pessoa fala, você demora muito para lavar essa louça. Mas às vezes a pessoa lava com muito mais capricho do que a outra, que passa uma aguinha, joga lá nos corredores, sai, né? E você vai pegar um talher, tá todo encebado. O outro demora um pouco mais, mas faz mais caprichado. Então são pequenos detalhes, né? Que vale a pena a gente olhar e respeitar um ao outro, colaborar, participar, manter um diálogo construtivo nesse sentido, né? Para não cair nessa coisa de excesso de cobrança, o outro fica se sentindo mal, cansa dessa situação. E outra coisa, né, Ana, que eu acho que é importante olhar, como é comum a gente ver também, às vezes, como cada um se posiciona dentro da relação. Uma coisa que eu vejo que é muito comum, por exemplo, a mulher muitas vezes ela se colocar num papel de mãe do marido, né? Em vez de, Exato. então isso aparece muito, né? E o sujeito imaturo, ele entra nesse lugar. Então a mãe fica cobrando, já vou, né? Aquela coisa. Então, quando existe essa diferença, que muitas vezes são aquela coisa, né? Os opostos se atraem. Se atraem e tem uma razão para isso, para que ambos evoluam, né? Se um tem uma aptidão que um lava a louça melhor do que o outro, né? Por que que eu também não posso aprender a lavar a louça tão bem quanto ele, né? É, então, um colaborar para o outro. Um tem dificuldade para. É inseguro para determinadas coisas. Então, eu vou ajudar essa pessoa a se fortalecer. Né? Então, em vez de cobrar, de ficar muitas vezes ofendendo, humilhando, poxa, vamos olhar para a limitação do outro e ajudá-lo a evoluir. Assim como eu tenho as minhas limitações, né? E o outro também vai me ajudar nisso. Então, essa troca, isso que fortalece a relação e ajuda na nossa evolução individual como seres humanos. Né? Sim, com certeza, Paulo. E me fez pensar aqui no ambiente profissional, né? Que tem essa coisa que você falou da mulher se colocar no lugar de mãe do marido, né? E aí fragiliza, enfraquece esse homem, né? E no trabalho isso pode acontecer também, de um colega, um par, enfraquecer o outro porque quer fazer tudo, Uhum, quer aparecer mais, quer, sabe? É, e acaba prejudicando os colegas, né? uhum, Tem essa questão forte também no trabalho. Além do que também tem o outro lado. Um que acaba fazendo, que como a equipe é exigida entregar um resultado, então tem aqueles que dão uma encostadinha e os outros que se preocupam falam, ó, se a gente não entregar na meta, no prazo, vai uhum. todo mundo dançar aqui. Sim, Então, a- então alguns pegam a iniciativa, trabalham mais que os outros, e aí você já imagina o que acontece, né? é, é. Um descompasso total, Uhum, aí é uma fofoca aqui, é um dedo duro para o chefe ali, é um uhum. clima péssimo. Ah, Então, eu fico pensando nisso também, né? No ambiente profissional também é bem complicado esse tipo de coisa, né? sim. Sabe, Ana, eu quando era jovem trabalhei um bom tempo em banco e observava muito o ambiente muito competitivo, porque era uma visão que se tinha na época que quanto mais competitividade se estimulava dentro do ambiente de trabalho, eu vou para cima. Então gerava, de certa forma, muitas vezes um querer puxar o tapete do outro, um ambiente muitas vezes hostil, aquela competição pesada mesmo, né? E hoje já está se tendo uma outra visão de um ambiente salutar de trabalho, já com esse formato colaborativo. Ou seja, em vez de eu ficar gastando a minha energia para derrubar o outro, para ficar o tempo todo observando o que o outro está fazendo, eu vou estar focado no meu trabalho, na minha produção. Então eu vou evoluir profissionalmente de acordo com o meu empenho, com o aprendizado, com o meu desenvolvimento individual, eu vou conquistando o meu espaço, o meu caminho. Eu não preciso ficar derrubando o outro
preocupado se o outro tá se dando melhor ou não. Cada um é, no seu caminho, né? Então, isso já deixa um ambiente mais saudável. Então, em vez de olhar para o outro com raiva, eu vou ver que o outro está com dificuldade, eu vou chegar, ô meu, tem uma força aí e tal, né? E isso gera esse ambiente de equipe saudável, de seres humanos se relacionando, não de animais competindo por uma, né, por uma presa, Então é isso, muda É. muito, né? E uma coisa que a gente pode pensar também, como é que as empresas podem criar um ambiente corresponsável, Uhum. Paulo? Estava pensando aqui, né? Que uma Uhum. das atitudes da empresa, né, que pode ser criada, assim, é pensar em estudar também uma melhor carga horária, igualitária para todos na Uhum. empresa. Sim. Estudar alguns aspectos para que desenvolva essa parceria em equipe, né? Uhum. É, facilita, né, trabalhos híbridos, aqueles online e presencial, então você reveza com o colega, olha, hoje eu vou online, hoje eu fico online, você vai presencial, e Uhum. um vai ajudando o outro, né, quando é preciso estar presente, mas um pode quebrar o galho do outro, né, Uhum. que nem até tem empresas que pensam em estabelecer folgas para funcionários quando tem aniversário de um filho, de um, Uhum. de um marido, uma esposa, Ah. enfim, companheiro. Uhum. Isso é a empresa também se corresponsabilizando pela qualidade do trabalho dos funcionários, né? Isso. Ela também faz parte disso, ela exige a Uhum. entrega de um trabalho, mas ela Uhum. faz parte. Então, o Isso. que que ela pode doar e oferecer? Uma troca, como aquilo que eu estava falando Uhum. anteriormente, né? Uma outra forma é encontrar formas justas, né, de dar as mesmas oportunidades, né, tanto Uhum. para mulheres e homens dentro da empresa, que eu Sim. acho que isso também abre brecha para que essa cultura também seja estabelecida dentro de um casal, dentro da família. Uhum. Então, assim, todos têm espaço, tanto no ambiente corporativo quanto no ambiente familiar, homens, mulheres, Sim. né? Sim. Jovens. Sim. Então, a empresa tem essa função, né? De repente, promover palestras a respeito desse assunto de Uhum. corresponsabilidade, né? Levando esse esclarecimento da Uhum. importância da empatia, do Uhum. respeito, da troca, É. do trabalho da justiça, né? Eu faço, você faz também, para ninguém se sentir injustiçado, né? Uhum. E eu vejo isso como a empresa também sendo responsável por Sim. contribuir para essa cultura, né? Sim. Ela não está isenta, Sim. ela não só chega lá e fala, ó, é isso que eu Pois quero, é. lança lá a tarefa. E hoje a gente observa numas indústrias, nas empresas hoje que tem uma gestão mais moderna, e tanto que tem aí o papel do psicólogo, né, do trabalho, participando desses processos, né, muitas vezes fazendo aqueles encontros, né, ah, de relaxamento mesmo, passar um fim de semana em grupo, levando os familiares. É, o meu filho também, por exemplo, trabalha para uma empresa que o mês que vem eles vão fazer uma viagem, né? Só que eles trabalham online, então eles vão fazer uma viagem de integração, a cada 6 meses eles fazem uma viagem assim, para as pessoas terem mais contato presencialmente. Então as empresas estão tendo mais esse cuidado e essa ideia tem que se espalhar. É aquilo que você falou que eu acho muito interessante, né? Às vezes a pessoa não tem na família dela um modelo tão legal dessa corresponsabilidade, esse respeito ao próximo, essa relação mais sensível, mais humana. A empresa pode acabar sendo um modelo para ela levar para casa dela. Assim como no ambiente escolar, em qualquer ambiente onde tem um ser humano, a gente precisa cuidar dessas relações para que realmente sejam relações igualitárias, de equilíbrio. Eu acho que cada um com a sua função, eu acho que a hierarquia é importante para o próprio desenvolvimento do ser humano. Quer dizer, a hierarquia dentro de casa, quem que manda? São os filhos ou são os pais? Então, precisa ter os papéis bem definidos por uma questão de educação e desenvolvimento de cada indivíduo, mas tudo pautado dentro dos limites
de cada papel, com responsabilidade, com respeito, com equilíbrio, né? Então, isso é importante observar no ambiente educacional mesmo. É uma queixa que se vê hoje, o aluno não respeita mais os professores, né? O Verdade. ambiente de trabalho, como você colocou, se é um ambiente de extrema competitividade, todos vão perder, né? E, então é isso, as empresas estão atentas a isso e a gente tem que observar o que eu vou ganhar como indivíduo, o que eu vou ganhar na minha vida pessoal, sendo mais colaborativo, sendo mais humano, né? Faz uma diferença enorme. É bem lembrado, né? Em qualquer ambiente, né, Paulo? É Uhum, na escola, é na empresa, é na família, em qualquer grupo que você esteja, né? Você com uhum, outra pessoa uhum. já é um grupo, né? Já Sim. tem. E é isso que você falou. Como é que cada um pode colaborar e Uhum, se humanizar, né? Aquilo que a gente estava falando, empatia, respeito, a uhum. responsabilidade, entender a sua função, né? Que acho que cada um tem que entender sua função aqui no mundo. A gente não está aqui a passeio, né? Exato. É. Não é? O E pessoal exatamente, esse é o ponto-chave, né? O que eu estou fazendo aqui, né? E é, para onde eu quero ir, né? E para isso existem essas relações que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Eu preciso do outro para me evoluir, ninguém vive sozinho, né? Então essa troca é extremamente importante. Então por isso que eu preciso cuidar muito das palavras, a comunicação é o ponto-chave. De que forma eu estou comunicando um sentimento, um pensamento, uma ideia? Eu estou cobrando ou eu estou solicitando, né? Eu estou. exato. Então faz uma diferença enorme, porque tudo que eu falo, tudo que eu, todos os meus gestos, eu estou tocando o outro, para o bem ou para o mal. Agora, de que maneira eu quero tocar o outro? De que maneira eu quero ser tocado? Com respeito, com amor, com carinho, né? Então a gente precisa dosar as palavras, usar a palavra certa, né? Se eu estiver irritado, eu vou pensar no assunto, amanhã voltamos a conversar, não estou bem agora, né? Ok, tudo é isso, é ajustar o nosso mundo interior primeiro, né? A nossa inteligência emocional, como chamamos, né? Para mim poder me comunicar de uma forma mais leve, mais alegre, mais positiva e tocar o outro com esse verdadeiro amor, né? Que os gregos chamavam de amor ágape, esse amor incondicional, É. né? Você sabe, você está falando, eu estava lembrando aqui, né? É, quando, por exemplo, voltando à questão do relacionamento amoroso, o casal começa a namorar, né? Um quer agradar o outro, não quer Uhum, fazer sim, coisas para o é, outro, né? uhum, Ajudar, dar presentinhos, e vai lá e faz pelo outro. Aí depois que o relacionamento vai caminhando, casam, por exemplo, vão morar junto, parece que se acomoda um pouco. Ah, não preciso mais agradar o outro, é, né? É como se não precisasse, mas só que a gente vê que a história não é bem assim, ainda mais você, né, Paulo, uhum, especialista em terapia de uhum, casal, sim, família, é aquela história, né, de que se você não cultiva aquela justiça, aquele uhum, doar-se, né, pensar no outro, ser colaborativo, querer agradar, né, ajudar quando precisa, socorrer quando precisa, uhum. né? Que relacionamento vai ter problema? Beijar quando tem vontade, beijar, abraçar o outro, porque o outro às vezes Exato, está cansado e carente, né? exatamente, Uhum, exatamente. Então, é, assim, é isso que todo mundo precisa sempre lembrar em qualquer circunstância, seja num relacionamento, seja no ambiente corporativo, na escola, uhum, qualquer lugar que a gente estiver, né? Assim, por, por que não pensar em agradar? Se todo mundo uhum, pensasse, você não precisa sair agradando por agradar, não é isso que eu estou vendendo aqui, mas é ter a consciência do que é aquilo, é aquela palavrinha. Como é que você pode colaborar para que a situação melhore, que o uhum, relacionamento é, melhore ou permaneça bom, sim, né? Porque tudo no começo é tudo mais fácil, mais tranquilo. é, E por que é mais fácil? Porque as pessoas estão mais dedicadas, uhum,
estão mais atentas à outra, né, ao É, outro, sim, estão ali mais disponíveis. sim, Então, a gente tem que pensar nisso, né? é. De que a corresponsabilidade é É, isso, é fundamental. é uma E a ajuda é construção, outra coisa, é uma né? construção permanente, não é, Ná? Eu estou aqui pensando, que nem nessa que você está falando no casamento, porque durante o namoro, a paixão, ela que é carregada de emoção, de fantasias, ela realmente faz a que cada indivíduo se dedique profundamente, né? Aí quando casa, realmente vai que é hora de começar a construir o amor, aí começam a aparecer os defeitinhos de cada um, né? A gente começa a ver o outro como o outro é de fato e começam a trazer os costumes que tinha na família, né? E muitas vezes as pessoas nem se dão conta disso, começam a viver num automático tão grande, né? Eu ouvi uma história mais interessante de uma mulher que foi fazer um pão e antes de pôr no forno, ela fez aquele pão compridinho, então antes de pôr no forno, ela cortou as duas pontas do pão, né? E colocou do lado na assadeira. Aí a filha perguntou: por que você cortou a ponta do pão? Ah, minha mãe fazia assim. Tá, mas por quê? Não sei, vamos perguntar para ela. Ligou para a avó: ô vó, você fazia pão desse jeito, você cortava as pontas antes de pôr no forno, por que você fazia? Ah, porque a minha mãe fazia assim, né? Aí depois, vamos ligar para a bisavó. Ligou para a bisavó: ô vó, a avó e a minha mãe faz pão desse jeito, elas cortam a ponta do pão antes de pôr no forno. Por que você fazia isso? Porque o meu forno era pequeno, não cabia. Eu tinha que cortar o pão para caber o forno, no forno. Quer dizer, então, as pessoas não fazem as coisas no automático, sem saber o porquê, sem ter uma razão para aquilo. Então, veja, uma história boba, mas mostra assim como nessas coisas bobas da vida, nós fazemos tão no automático que não observamos o sentido que aquilo pode ter para a minha vida, para a vida do outro, né? Um simples gesto de lavar um copo, né? Um simples gesto de estender uma toalha depois do banho, de pôr a roupa num cesto para lavar, né? Coisas Sim, simples do dia a dia que o ambiente fica gostoso, saudável, tudo organizadinho, limpo, né? E não gera aborrecimento para o outro. Em coisas simples. É assim que se constrói uma relação saudável, nos detalhes. Não esperar. O outro às vezes não fala nada para não aborrecer, porque tá, né, se falar vai brigar, não sei o que, vai engolindo, só que uma hora estoura, né? Então, vamos lá, vamos cuidar do dia a dia nos pequenos detalhes. A vida pode ser tão mais leve, tão boa, tão tranquila, né? Para quê? Ficar arrumando treta com coisas tão pequenas. exatamente. Fica criando problema onde não existe. E é o que você falou, né? A gente vai repetindo padrões também familiares, culturais, Uhum, né? Então a gente tem que parar para pensar. Todo mundo é inteligente. uhum, Basta parar para pensar e falar, por que que eu estou fazendo isso? Para que eu vou ganhar com isso? Porque a questão de tudo tem consequência, né, Paulo? uhum, Se, se você não assume a responsabilidade pelo seu trabalho, você vai ter uma consequência. Não tem. uhum. Uma hora a conta chega. Com, Não tem como fugir disso. com Então, certeza. é melhor ter consciência, ir adquirindo consciência sobre as atitudes no transcorrer, né? No dia a dia, no como é que a gente está vivendo, do que depois falar assim, nossa, olha o que aconteceu comigo. Aí se torna vítima, né? Como Uhum, se não tivesse feito nada para que aquilo acontecesse, né? uhum. E, e acontece. Sim? Agora, sabe que eu separei aqui, Paulo, umas dicas assim, não é dicas, mas assim, umas reflexões, né? Dos benefícios que temos com a divisão de tarefas, né? Que Uhum, uma delas é a redução do estresse, uhum, né? A divisão de tarefas pode ajudar a reduzir a sobrecarga de trabalho, o estresse, né? Pode melhorar a qualidade de vida. uhum, Então, a divisão justa de tarefas pode levar a uma vida mais equilibrada e feliz, uhum, né? Promoção da colaboração, né? A divisão de tarefas incentiva a colaboração e o respeito mútuo entre os uhum, membros da família ou da equipe, né? E o aumento da produtividade, assim, a divisão de tarefas pode ajudar a otimizar o tempo,
e aumentar a produtividade uhum, daquele conjunto de trabalho, né? Ou seja, é ganha-ganha, uhum. né? Então é isso que precisa ser verificado. Quando tem contribuição e responsabilidade de todos, todos assumindo, né? Assumindo ali uma função, uma responsabilidade, Uhum. todos vão ter um ganho. Sim. Assim, tudo vai fluir melhor. Uhum. Todos vão ficar em bem-estar, porque um vai ficar mais cansado que o outro. Uhum. Lógico que tem trabalhos que cansam a todos, mas faz Sim, parte, né? Mas também não sobrecarrega um só, pelo sim. menos fica todo mundo Uhum. cansado. E também se não cansa tanto, fica todo mundo tranquilo, cada um Sim. fazendo a sua Uhum. parte, né? É isso, né, Então, Paulo? é isso. Depois de uma tarefa, se estiverem cansados, vão descansar juntinhos, abraçadinhos, né, com, Em vão tomar paz. é, vão tomar um vinhozinho à noite, no sábado, né, bater um bom papo, vão assistir um filme. Então, como você falou, a gente acaba, ah, dessa forma colaborativa, tendo mais tempo para conviver de uma forma saudável, com alegria, compartilhando a vida, né, com, com, com lazer, né, curtindo a vida, curtindo amigos. É isso aí. Então, é possível, mas tudo passa primeiro por nossa mudança interior, para nós percebermos o que cada ato eu estou influenciando o mundo. Todos os meus atos, minhas palavras, eu influencio o mundo. Está sendo bom o que eu estou fazendo? Eu posso melhorar? De que forma eu posso fazer? Eu preciso tentar ouvir o outro. Eu não posso julgar o outro através do meu narciso, né? Eu preciso que cada ser humano é único. Então, se o outro está falando das necessidades dele, eu preciso respeitar, né? Ah, eu gosto da casa assim. Por que que gosto da casa assim, né? Custa eu colaborar para ela ficar feliz, para ele ficar feliz. Então é isso, a gente desenvolver aquilo que nós falamos, né? A empatia, o respeito. E assim a vida pode ficar bem melhor para todos, né? E o querer agradar, né? Não Uhum. pode esquecer. Por que Sim, não agradar, né? é tão bom, né? A gente ver a pessoa, um gesto nosso, deixando a outra pessoa feliz, né? Sim, sim. Mas é isso, Paulo. Acho que a gente conversou, já deu uma boa pincelada, que esse assunto é assunto para dias, né? E vale assim, acho que cada um, sempre nós precisamos nos avaliarmos, né, como está a minha vida, né, o que eu posso fazer de diferente, por que eu me vitimizo, ou por que que eu não dou importância para o outro, por que que eu só chamo o outro de chato e não consigo parar para entender o que aquela pessoa está pedindo, qual é a carência, o dilema que ela está vivendo. Né? Isso é compaixão, isso é amor, isso é respeito. Se eu quero esses cuidados, por que que eu não vou cuidar do outro dessa forma? Então é isso. Então, eu acho que sempre, nosso objetivo aqui é sempre propiciar a possibilidade de que cada um consiga se ver no mundo, se ver de uma forma positiva, enfrentando aí os seus dilemas internos, né, para que cresça, para que encontre essa paz interior, uma autoestima elevada, um respeito a si mesmo, um amor próprio elevado, né? Hum. E definir o que eu quero para a minha vida, de que forma eu vou alcançar esses objetivos. Eu acho que é isso, né, Ana? Sim, nossa, perfeito, Paulo. Você fechou com chave de ouro. E então, aí eu queria dizer, né, para o pessoal aqui que a gente está fazendo, está começando a fazer essas lives e a gente está, então, começando mesmo um programa e que o nome desse programa que a gente decidiu aqui chama Psíquicos. Se vocês gostaram desse nome, coloca aí um joinha para gente, tá bom? E sempre compartilhem, curtam as nossas postagens, essa live, e vou aqui colocando mais uma vez as nossas redes sociais, né? A do Paulo é arroba
Paulo Grande Psico, Grande com I, no Instagram, e no Facebook é o Paulo Grande, tá? E as minhas é aqui, ó, a psicóloga, no canal do YouTube é o Ana Placucci Psicóloga, e no Face, Ana Lúcia Placucci Psicóloga, tá bom? E foi muito bacana a conversa hoje, Paulo, gostei Foi muito. legal. Foi um prazer Tem conversar mais. esses ajustes ainda que estamos aí apanhando no início, né? Ah, Mas é isso aí. E deixa aqui o convite para que quem queira fazer alguma pergunta, estamos aí nas nossas redes sociais, né? Sempre abertos aí para perguntas, para críticas, sugestões. Acho que é importante essa interação, né, Ana? Então, estamos sempre abertos a isso. E foi um prazer imenso estarmos juntos novamente. que legal. Olha, a Solange Medeiros Marinho, ela deu um joinha aqui, que eu acho que ela gostou do nosso título do programa, Psíquicos. A Solange tá lá tá lá no meu Facebook. Um forte Ah, abraço, que Solange, para legal, você, que bom. para toda a sua família querida, viu? Que bom. Então, eu queria agradecer muito, Paulo, a sua presença, a nossa troca aqui, esse Uhum. trabalho em conjunto que está sendo, estamos iniciando e está sendo bem gostoso. Aham. E vamos em frente, né? É Vamos, isso. vamos continuando. E lembrando a todos que toda última terça-feira do mês a gente vai fazer esse encontro no nosso programa, através aqui do Instagram. Eu já dei um spoiler no começo, Paulo, antes de Uhum. você entrar, dizendo que a gente vai criar o nosso canal do YouTube do programa. Sim. Estamos preparando. Uhum. Então, quando estiver preparado, a gente vai publicar isso Uhum. tudo, tá bom? E, Ok, beleza. né? Então, aí a gente se vê na próxima live, né? Que Isso. vai ser na última terça de maio. Uhum. Se não me engano, acho que é 27 de maio. Eu não sei se eu estou falando besteira. Ok. Depois nós mandamos uma mensagem pro Uma pessoal nas mensagem. nossas redes e Faz, isso. a gente faz um lembretinho, né? Isso. E Então queria aqui, agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui. É um grande prazer. A gente faz com muito amor, né, Paulo? com certeza, com certeza. Então, E então nossa gratidão imensa a todos que nos acompanharam. Fica aqui um forte abraço a todos e um até breve. até breve. Beijo no coração. Tchau, Tchau, Paulo. Tchau, gente. tchau, até. Até.